Hallo, willkommen, sejam muito bem-vindos a este vídeo, e esse vídeo é para quem nunca estudou alemão e nem sabe por onde começar, mas quer começar. Então o meu conselho para você, se você for essa pessoa, é o mesmo que para qualquer um que quer estudar um novo idioma. Comece pelos pronomes e o verbo ser, estar. No inglês já é clichê o tal do verbo to be, né? Mas você sabia que o alemão também tem o seu verbo to be? E a gente vai ver que verbo é esse no vídeo de hoje. Então, vamos lá! Começando pelos pronomes, então, bom, nós temos, caso você não esteja se localizando no gramatiquês, pronomes também em português. São eles eu, tu, ele, ela, nós, vós, etc. E quais são eles em alemão? Esses que eu vou pôr na tela agora. Então, repete comigo, prestando muita atenção na pronúncia, porque esse é um grande diferencial para quem quer aprender alemão. Conseguir chegar o mais próximo possível da pronúncia popular, digamos assim, né? São eles: ich, eu, du, tu, sie, o senhor, er, ele, sie, ela. Aqui eu já preciso abrir um parênteses. Você já viu que tem dois sie, né? Bom, primeiro é um parênteses dentro de outro parênteses, né? Já a questão da pronúncia, repare que apesar da gente escrever com um S no começo, a gente pronuncia como se fosse, para nós que falamos português, escrito com a letra Z, ou seja, zi, não é si, e sim zi. Pegou? O segundo, é claro, tem dois zis aí, né? Um com letra maiúscula, se você for um bom observador, e um com letra minúscula. O com letra maiúscula, como eu já falei, é o pronome, é a segunda pessoa educada, ou seja, o senhor, a senhora. Quando você trata alguém de sie na conversa, você usa o pronome sie para uma pessoa com a qual você está falando diretamente, você está sendo educado com a pessoa. A despeito de questão de idade, a despeito de questão de hierarquia, tá? Isso é um padrão meio que europeu de fazer as coisas, tá? Não acontece apenas no alemão, mas também em grande parte das línguas europeias. E o sie com letra minúscula é simplesmente ela. E o es, que é o pronome usado para objetos e coisas inanimadas, né? Aí no plural nós temos wir, nós, ihr, vós, sie, novamente, para senhor e senhora, só que no plural, né? Os senhores, as senhoras. E sie, aqui, um terceiro sie, para complicar mais ainda o teu aprendizado, né? Que é a terceira pessoa do plural, né? Ou seja, eles, elas. Então vamos, antes de sair daqui, já colocar os pingos nos zis. Vamos resolver essa treta dos zis aqui, né? Recapitulando, sie com letra maiúscula para pronome de tratamento, de segunda pessoa, tanto do singular, o senhor, a senhora, como do plural, os senhores, as senhoras, com quem você está tratando diretamente, beleza? Sie, que é o terceiro, a terceira pessoa feminina, ou seja, ela, sie, né? E o sie, terceira pessoa do singular, eles, elas. Fica tranquilo que na conjugação dos verbos isso vai ficar um pouquinho mais claro. E é justamente com essa abertura que eu entro com conforme prometido no início do vídeo, o verbo to be da língua alemã. Que é este verbo aqui, ó. Sein. Ó o S no começo de novo com som de Z, ó. Achou que era só naquela palavra, né? Não, isso é um padrão da língua alemã, beleza? Sein. Por que eu disse que é o verbo to be da língua inglesa? Se você já estudou inglês, já fala inglês, você sabe que o verbo to be ele serve tanto para pro nosso verbo ser, eu sou brasileiro, como pro nosso verbo estar, eu estou fazendo isso, eu estou cansado, etc e tal. Mesma coisa o sein aqui, beleza? Mesmo princípio. Então vamos ver como é que fica a conjugação. Ich bin, du bist, sie sind, er ist, sie ist, es ist. Wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Então repare aqui que a questão dos zis ali, ele, ela, eles, o senhor, a senhora, etc, que a gente estava falando agora há pouco, ela já fica um pouco mais claro aqui na questão da conjugação. Por quê? Vamos começar pelo mais óbvio. Sie ist sempre vai ser ela é, não importa o contexto, beleza? Sie ist, ela é. Agora quando a gente fala sie sind,
vai depender do contexto se for apenas na fala, né? Ou seja, está falando com alguém diretamente, fica claro que você está usando o pronome de tratamento, né? Sie sind, né? Você fala para alguém Sie sind, que está na sua frente, você está tratando essa pessoa com o pronome de mais formalidade e respeito. Se são duas ou mais pessoas, vai ser o mesmo pronome, a mesma conjugação, Sie sind, só que pra gente traduzir em português, na nossa cabeça, vai ser os senhores e as senhoras. Tá aí tranquilo, né? Em terceiro e último lugar, os Sie sind de eles e elas. Então aqui que eu digo, a questão do contexto, né? Se você tá falando de alguém ali, de outras pessoas, né? Você usa um Sie sind, né? Por exemplo, Sie sind meine Freunde. Eles são meus amigos, ok? Então assim, o contexto vai dizer, tá? O contexto vai ficar claro, vai deixar claro que você está falando de outras pessoas, ou seja, a terceira pessoa do plural, beleza? Então assim, deixando isso de lado, né, vamos finalizar com a questão da pronúncia, tá? Vamos lembrar o som, como eu já falei, da letra S no início de uma frase e na maioria dos casos também no meio da frase, em boa parte dos casos, melhor dizendo, no meio da frase, vai ter o som do nosso Z, beleza? Então, Sie sind, né, ihr seid, né, wir sind. Um ponto importante que eu acabei deixando de lado e aproveito para fazer agora na edição é sobre o pronome ihr, que eu traduzi, como você viu aqui no vídeo, como vós. Mas tome cuidado porque não é o esse ia, que a gente pode traduzir como vós, não tem o mesmo peso, digamos assim, que o nosso vós aqui em português. Em alemão, esse ia, que a gente traduz como vós, ele é informal, ok? Então quando você vai falar, digamos, com seus irmãos, com seus primos, com seus amigos, né, se referindo diretamente à segunda pessoa do plural, ou seja, vocês, você usa o ia sem nenhum problema, sem nenhuma questão de formalidade ou coisa do tipo, ok? E a questão do som ali, do CH no primeiro pronome, ich, né? Tenta reproduzir esse som aqui, ó, ich. É o som de que é um sopro sem usar os lábios. Quando você sopra usando os lábios, você faz com os lábios, né? Tenta soprar, fazer esse mesmo movimento, essa mesma coisa, digamos assim, só que sem usar os lábios, apenas usando a garganta e a língua, ó. Esse é o som do CH. Ich. Né? Um pouquinho diferente, a língua fecha um pouquinho mais, mas o princípio é esse. É claro que isso não vai ser uma dificuldade se você não conseguir executar esse som, né? Falar ish, por exemplo, né? Ish, ó, tô falando com a ponta o sh tá na ponta da boca, né? Quando na verdade ela é mais pro fundo da garganta. Se você não conseguir fazer o sh e fizer o sh, vão te entender e tá tudo certo. Mas tenta dar uma caprichada nesse som também, porque vai fazer uma grande diferença para as pessoas te entenderem falando e para você mesmo falar, né? Muitos sons, muitos fonemas da língua alemã se encaixam perfeitamente quando você consegue reproduzir esse som. E aí, esse vídeo ajudou você? Se sim, já sabe, né? Curta, compartilhe com algum amigo que já estuda, está estudando, vai estudar, pretende estudar alemão. E a gente se vê aqui mesmo, nesse canal, no nosso próximo vídeo. Bis später!